Obrigado, Selma. Importante a participação no dia de hoje também. Nós vamos passar a palavra na mesma sequência. Vamos ouvir o Maurício da Silva Moreira Júnior, que preside o Instituto de Superação e vice-presidente da Abraça. E está aqui também com ele o filho que é autista, está aqui acompanhando os nossos trabalhos, assim como a Selma está com o Victor, o Maurício também está com o seu filho. Como é que é o nome do filho, Maurício? É o Max. É o Max. Seja bem-vindo, viu, Max? Maurício, contamos agora com a sua participação importante. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos os ouvintes. Inicialmente, eu quero dizer, né, que nós viemos com essa pauta para essa discussão e nós não queremos brigar com nenhuma família, nós não queremos brigar com nenhuma entidade. A gente veio simplesmente trazer uma discussão que foi proposta por pessoas autistas no Encontro Brasileiro de Pessoas Autistas em setembro do ano passado. As pessoas autistas escolheram esses temas, esse tema e esses eixos, e a gente está trazendo e discutindo a pauta que eles levantaram. Né? Eu sou um militante do movimento das pessoas com autismo. Né? Hoje represento os meus filhos, que ainda são pequenos, e espero que no futuro não precise representá-los, que eles mesmos venham fazer a representação. Mas essa proposta de tema é deles. Então, algumas famílias ficaram chateadas, algumas pessoas ficaram chateadas, até alguns ataques nós recebemos por pautar essa questão, que é necessária. Quando eu iniciei na militância no ano de 2010, logo após o diagnóstico dos meus filhos, nós tínhamos um outro tipo de luta. Tinha dois movimentos. Era o movimento da psicanálise, que defendia a legitimidade do tratamento do autismo, e nós tínhamos o movimento dos tratamentos comportamentalistas, da análise comportamental. De lá para cá, muita coisa surgiu, né? Muita coisa apareceu, inclusive esses tratamentos que a Adriana colocou muito bem, ou seja, já reduziu metade do que eu tinha que falar, né? Ela comentou do tratamento da câmara bariátrica, que é com ozônio, é um tratamento terrível, porque se você errar a dose, você pode lesionar o cérebro da pessoa. E aí as pessoas estão fazendo isso, fazendo tratamentos nessa linha, né, como a Adriana colocou, a transposição fecal, que pode ser por comprimido ou pode ser direto no ânus. É um tratamento nós temos um especialista no Brasil, no sul de Minas, mas foi um tratamento criado para outra coisa. Né? E está sendo adaptado para a questão do autismo. Ainda precisa de estudo, pode ser que funcione, mas até então não temos evidências científicas. É uma questão complicada, porque eu estive lendo um estudo ontem, uma matéria ontem dizendo que todo mês nós temos entre 60 e 70 novos artigos sobre autismo. Mas são artigos, não são comprovações científicas, são estudos. Tem muito conhecimento sobre autismo em geral, e isso é bom. Mas, por outro lado, aproveita-se de um mercado que está crescente, onde as pessoas estão vendendo fórmulas mágicas para famílias que estão desesperadas, porque não conseguem entender isso que a Selma, que o Vitor colocou. Então, as famílias estão com muita dificuldade, porque já vem um problema de política pública, senhores deputados, porque a família recebe um diagnóstico, ela poderia receber, junto com o diagnóstico, um acompanhamento psicossocial para ajudar a família a lidar naquele momento, para orientar a família, e elas não têm. Então, a família recebe um diagnóstico, sai com um papelzinho, com uma lista de um monte de tratamento, que o médico já antecipa, já diz, vai ficar muito caro, e a família sai de lá e fica desesperada, e vai para as redes sociais buscar ajuda. Entra para um grupo com um monte de mães. Então, é muito comum nos grupos a gente ouvir as famílias dizerem, nós somos pais, nós sabemos o que é melhor para o filho. Sim, no quesito pai, mas não no quesito médico, não no quesito terapêutico, não no quesito de pesquisa. Tem alguns pais que também são pesquisadores, mas a maioria não tem esse conhecimento. E aí nós precisamos, né, quando a Adriana fala que o poder público precisa fiscalizar isso, porque tem muita informação correndo por aí. Ontem mesmo eu vi uma amiga muito querida falando, olha, meu filho precisa de um tratamento, e apareceu aquele monte de lista, uma lista enorme de tratamentos que foram recomendados para ela, inclusive a ozonoterapia, que se não for feito adequadamente, o menino pode ficar com uma lesão cerebral severa. Né? E a gente fica um pouco preocupado, porque as pessoas realmente estão vindo, saem do interior, vêm aqui em Belo Horizonte e são orientadas.
recebem uma lista desse tratamento e diz, seu filho não pode comer mais nada. Aí corta tudo, metade da alimentação do filho. Aí vem o outro profissional e diz, olha, seu filho tem que ter até 40 horas de terapia semanal. Seu filho, e aí a pessoa começa a ter uma série de restrições, a criança, né? Começa a ter uma série de restrições, aí ela já não tem tempo para ser criança mais. Ela já não tem tempo para brincar mais. Isso é uma violação no ponto de vista da legislação. A legislação diz que a criança tem direito de ser criança, que nós temos que garantir para a criança todo o tratamento necessário para que ela possa se tornar um cidadão útil. Porém, nós não temos o direito de roubar a infância da criança. A criança é autista, mas ela é criança, então o tempo dela ser criança, dela brincar, dela fazer as atividades de criança, mesmo que não sejam as convencionais, isso tem que ser garantido para essa criança. É muito comum nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, o menino passa a primeira infância dentro de casa, os pais param de trabalhar, o terapeuta vai para casa e ele fica em imersão em tratamento. Acontece? Funciona? Dizem que sim. Só que, no ponto de vista dos direitos humanos, essa criança perde a infância dela fazendo tratamentos. E aí vem a Convenção das Pessoas com Deficiência, vem a Lei Brasileira de Inclusão e diz que isso não pode. A criança tem que ter o tempo, todas as coisas no tempo certo. Vamos fazer 40 horas de intervenção? Vamos. Então, vamos fazer a intervenção na escola, fazer o tratamento dele para ele poder funcionar bem na escola, também contando como tempo de intervenção. Vamos fazer uma atividade mais lúdica para brincadeira com a criança, mas não pode ser somente terapia. Não pode ser somente o tratamento, o menino não pode comer nada, porque apontam que várias causas do autismo com base na alimentação, né? E agora tem um outro tratamento que também está muito em foco agora, é você usar célula-tronco, aplicar célula-tronco na cabeça da criança. Não tem esse tratamento no Brasil, e as famílias estão buscando para ir para fora, fazendo campanhas para poder ir para fora. Mas qual que é a evidência disso? Qual que é a comprovação disso? Quem que está dizendo isso? A gente está vendo aí muitas pesquisas que realmente depois voltam atrás, dizendo, os primeiros pesquisadores de autismo da década de 70, várias coisas que eles disseram, eles já desmentiram. E aí a gente está vendo que, novamente, nós temos um pesquisador brasileiro falando, não, para ele, ele já reconhece a possibilidade de cura com autismo. Nada contra o pesquisador, acho que é válido o trabalho que ele está fazendo, porém, ele tem que explicar que o que ele diz, a cura que ele faz, ele está tratando neurônios, fazendo neurônios autistas deixar de ser autista, mas ele usa produto químico. Ele faz uma alteração com produto químico. Sai que usar aquele produto químico em vários neurônios não vai gerar um outro problema? E aí ele divulga. E sai em revistas, tem artigos, e ele vai para a televisão e fala. Mas e o risco disso? Será que ele usar uma gota de produto químico em um neurônio funciona, mas nós temos milhares de neurônios. Quanto de produto químico ele vai precisar para fazer essa transformação? Como é que vai ser isso? Como que o organismo do indivíduo vai responder àquela quantidade de produto químico para aquilo que ele está dizendo? Então, nós temos que pensar, nós temos que refletir, não é querer cortar a esperança, tirar a esperança de ninguém, mas nós também não podemos vender uma falsa esperança para essas famílias. Tem família fazendo campanha, vendendo bens, vendendo produtos para poder arrecadar dinheiro para esses tratamentos novos que ainda não tem comprovação que funciona. Meninos fizeram hoje, deu certo, mas será que isso vai permanecer esse estado? Né? Dizem que deu certo, que funcionou. Tudo bem, mas em médio e longo prazo não vai ter nenhuma contraindicação, não vai ter nenhum desenrolar para essa questão? Nós precisamos pensar nisso, porque a pílula do cocô está aí. O médico está vendendo a pílula do cocô, teve um curso aqui em Belo Horizonte da pílula de cocô, né? E dizem que funciona. Né? E aí? Como é que vai ser? Você pode dar cocô para uma pessoa por ordem médica? Com autorização de quem? É desumano. Você pegar uma pílula de cocô e dar outro cocô para você comer. E acontece, é tratamento defendido. Tem pessoas que estão atrás desse tratamento porque disseram que funciona. Mas ele é desumano, ele é degradante, ele é vergonhoso, ele é vexatório. E a legislação não permite fazer isso com pessoas com deficiência. Não permite fazer isso com pessoas com autismo. E aí nós dizemos, não, mas nós pais podemos. Não, nós não podemos.
Nós temos uma legislação que diz que nós temos que proteger os nossos filhos. Nós não podemos colocar os nossos filhos em risco, mesmo que a gente ache que vai colocar eles em risco para o bem deles. E aí, nós precisamos desse controle, deputados, porque nós não temos. O pessoal fala lá, não tem um curso bom. E aí chamam a pessoa e trazem, e ele vem para cá, enche o auditório para 300 pessoas para dizer do tratamento que é bom. Mas não tem comprovação, não apresenta os dados. É dizer, não, tem o tratamento, é bom, mas cadê os dados? Vamos levar ali para o UFMG, sabe? Não, não fazem isso. Vamos levar ali para o Romerito, que está lá no UFMG, para ele perguntar para o pessoal da UFMG para fazer um estudo sobre isso, para comprovar? Não, não fazem. Dizem, funciona. As famílias, às vezes, não têm o conhecimento técnico necessário para verificar, né, a metodologia científica utilizada naquilo, e as famílias estão comprando esses tratamentos. E aí eu entendo que para muitas famílias ainda é um grande sofrimento. Nós temos a Selma que lida muito bem com isso, eu lido muito bem com meus filhos, mas nós temos famílias que sofrem muito. Nós temos famílias que os pais estão adoecendo por não ter um suporte, que eu acho que é o que falta na política pública, né? Além da ampliação dos atendimentos, atendimento para as famílias. Nós estamos sentando e assistindo as famílias adoecerem, e tem pais que se mataram, de tamanho desespero, pais que se mataram. E aí, nós precisamos pensar, se vale tudo com as nossas crianças. E nós estamos falando, quando a gente fala isso, a gente está falando de tratamentos para crianças. Mais ainda, tem leis próprias de proteção para crianças autistas, ou seja, tem 2 leis ou mais para a proteção das crianças autistas, e a gente está vendo isso todos os dias. Aí vem a questão, os próprios autistas olharam e falaram, nós não queremos isso. Eles viram, olha, peraí, meu colega, nós vamos fazer isso com meu colega, eu não faria isso comigo, eu que posso escolher, eu não quero isso para mim, eu vou aceitar que faça isso para o meu colega. Autistas que se dispuseram a militar e defender autistas, estão muito preocupados com esses tratamentos, né? Você pegar a pessoa, não, vou colocar ali que ele vai tomar um ozônio e ele vai sarar. Não acontece, não é assim, não. Não tem estudo dizendo isso, não. Pode ter algumas melhoras em outros casos, né? Tratamento com célula-tronco, para algumas coisas já tem eficácia comprovada, mas não para aplicação no cérebro de uma pessoa. Você pega uma célula-tronco que não é própria do cérebro e aplica no cérebro. E aí, como vai ser isso em médio e longo prazo? Porque na hora pode funcionar, mas em médio e longo prazo, como que vai ser isso? Qual que é o desenrolar isso? E se chegar lá na frente, a gente descobrir que lesou o cérebro do menino, e aí o que a gente faz? Por lei, se lesar o cérebro do menino é um crime, e o pai autorizou, a gente faz o quê? Prende a família, manda o menino para um abrigo. Ou seja, precisa ser pensado como tratar essa questão, né? Porque o desespero para muitos está muito, deputados. A gente vai precisar pensar em como acolher essas famílias, um jeito melhor de acolher. Inclusive, o pessoal da assistência, André, as famílias precisam de alguém para chegar lá, para ir ver como é que está acontecendo, porque está faltando. A gente sente falta. Meus filhos foram diagnosticados há 7 anos. Eu nunca recebi ninguém da assistência na minha casa para saber o que estava lá. Eu podia fazer qualquer coisa, né? Eu podia chegar lá e fazer o que eu quisesse. Ninguém nunca foi na minha casa para saber o que está acontecendo. Supõe-se que eu ficaria muito bem, que eu daria conta do recado, né? Sem dinheiro, passando aperto com 2 meninos, e que eu daria certo, que eu conseguiria fazer, né? Ainda bem que a gente conseguiu, né? Os meninos estão bem, eu também, né? Talvez por causa da minha rede de apoio, os meus amigos, meus parceiros de luta, a gente fica melhor, talvez seja isso, né? Mas a gente precisa mostrar, trabalhar essa questão, conscientizar as famílias que nada vale o risco, um tratamento que pode levar um risco para a vida das pessoas. A gente precisa entender levar essa questão para as famílias, né? Já está mais que claro, autismo não é doença. Né? Vem o movimento do autismo com a psicanálise, tem até um fórum nacional, eles vêm sempre dizendo que o autista é um sujeito. Mas a gente não vê essa discussão no campo político, é um movimento à parte, sabe? É um movimento à parte. Aí eles são combatidos por uma outra linha da psicologia, né? Que acha que se treinar os autistas, eles vão funcionar.
Nós podemos, sim, treinar algumas habilidades que o autista precisa melhorar? Podemos, mas nós não podemos treinar o autista e esquecer da subjetividade dele, ele é um sujeito. Nós precisamos, não podemos simplesmente achar que é um doente mental, que você medica e que ele sara, porque também não é assim. Então, nós precisamos levar esse entendimento, Romerito, inclusive, para essas famílias. Eles têm que entender que, se eles entenderem que não é doença, ele pode treinar, sim, para o menino comer com a colher, porque tem um menino que come com a mão, né? É um transtorno para a família. Está lá todo mundo lá, chega a família para almoçar, o menino está comendo com a mão. Realmente gera um desconforto para a família, eu entendo. Meu menino já comeu com a mão, quando ele faz algumas coisas, é desagradável mesmo. Mas você pode ir lá treinar para ele fazer isso. Mas você não pode chegar e achar que ele deixou de ser um sujeito por isso, ou achar que só o treino resolveria o problema dele, né? Porque ali tem uma pessoa, nós não podemos violentar essa pessoa para que eu me sinta melhor, né? É esse que é o limite que muitas famílias não conseguem entender. Eu quero que meus filhos estejam bem, tenham um pleno desenvolvimento, é o que eu quero, né? Talvez eles não consigam, eu tenho direito de querer, mas eu não tenho direito de forçá-los, mais do que eles podem, né, mais do que o devido, né, é saber esse limite, respeitar o que ele pode, e reconhecer a potencialidade dele, e a gente não tentar forçar para que eles cheguem no ideal que é meu, né, que eles possam chegar no ideal, no melhor que eles puderem, não no que a gente acha que é. Enfim, eu não sei, eu acho que é 10 minutos, eu acho que eu já estou extrapolando um tiquinho do tempo também, né? Mas, enfim, seria isso, nós precisamos ficar mais atentos, o poder público especialmente, tanto a Assembleia quanto o governo, Romerito, nós precisamos dessa atenção. As famílias estão desesperadas, não é porque ter filho autista é ruim, elas estão desesperadas porque elas estão desamparadas. E aí ficam buscando apoio em lugares que nem sempre são bons, né? De pessoas que realmente têm um mercado superaquecido. 2014 eu escrevi um artigo, está na internet, na página da Abraça, sobre os inimigos dos autistas. Tem muita gente vendendo coisas de autismo aí que não está gerando nenhum benefício para os autistas. E a ideia de toda essa luta do movimento dos autistas, das entidades dos autistas, é garantir que os autistas sejam beneficiados. Então, não faz sentido qualquer coisa que eu faça que não gere um benefício para as pessoas autistas como um todo, não faz sentido, aí perde o sentido. Tem um mercado? Ok, vai trabalhar lá no mercado. Então, sai do movimento, monta uma empresa e vai fazer. Igual tem muitas clínicas, enfim. Mas no movimento não tem lugar para isso. Nós precisamos priorizar, respeitar a potencialidade dos autistas, criar um mecanismo para que eles possam desenvolver toda a sua potencialidade e respeitá-los como sujeito. Porque, senão, sem isso, não faz sentido a gente fazer nada. Obrigado. Bem. A palavra, mais uma vez, para suas considerações finais, Maurício da Silva Moreira Júnior, presidente do Instituto Superação e vice-presidente da Abraça. Bem, então, inicialmente eu queria pontuar que o tratamento da análise comportamental que elas comentaram não existe na rede do SUS, certo? Você não acha nem a integração sensorial. Você procura, você roda, onde você consegue integração sensorial a baixo custo ou de graça, vamos dizer assim, é na Escola de Terapia Ocupacional da UFMG. Mesmo assim, é uma fila de 3 anos para você pegar 1 ano e meio de atendimento, né? E assim, 90% das pessoas com autismo têm desordem sensorial e é um profissional que é raro no mercado, né? E chegou a ser curioso que a primeira vez que eu fui, né, lá nessa escola, lá no Terapia Ocupacional do FMG, a menina me disse que a gente não encontrava muitas pessoas, que não tinha muito interesse, porque não tinha mercado. Tá? Então, a fala era que não tinha mercado. Então, aí eu tive crise de riso, e ela não entendeu, ficou toda sem jeito, e aí eu fui explicar para ela, olha, nós temos uma estimativa de 1% da população de autistas, né, corrigindo a Adriana, 0,70 de autismo. Então, vai dar uns 100 mil pessoas em Minas Gerais, né, corrija a conta aí, Adriana. Como? Tamanho de Paracatu. Pois é, tamanho de Paracatu de autistas, e 90% tem desordem sensorial, e você não encontra o profissional.
E aí as famílias começam a ficar perdidas, porque você está vendo que o menino está todo desorganizado, e essa desordem explode na escola, e aí a gente diz dá um outro desdobramento, que a gente diz, não existe inclusão. Porque o menino não consegue ficar na sala, e nós dizemos que a escola não faz o trabalho de ensinar. Mas não é porque a escola não faz, é porque o menino não consegue ficar na sala. Se o menino não fica na sala, como vai ensinar o menino no pátio? Né? Então, é um profissional que a gente precisa, né, que precisa estar na rede, que precisa estar no SUS, e a gente não encontra. Né? São os dois, né, a análise comportamental, para ajudar o menino a se organizar, para ajudar ele também, e você não encontra. Então, isso é um ponto que precisa ficar registrado, o porquê que você não encontra esses profissionais. Então, só para título de ilustração, quando alguém quer se especializar em análise comportamental, ele tem que ir para São Paulo, São Carlos, em São Paulo, para poder fazer, porque aqui nós não temos esse curso também. Tem que procurar 2 santos, São Carlos e São Paulo. Sim. E aí, ou seja, realmente fica difícil. Nem todo mundo pode sair daqui para estudar lá. Enfim, e aí sobre a pergunta, André, nós não temos na rede pública esses atendimentos. Então, não temos biomédico na rede pública, muita dificuldade a gente encontra um neurologista na rede pública também, e profissionais especializados muito raro. A gente encontra o psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, e mesmo assim, em algumas regiões você não encontra nem em Belo Horizonte. Então, tem a dificuldade, a carência de profissional, devido, se você pode atender R$150 a hora, para que você vai atender no SUS? Né, ganhando R$1.500, né? E, então, tem todo esse problema. E aí quem que encaminha para esses atendimentos, quem que orienta? Então, são os nutrólogos, que até para conseguir um nutricionista na rede, você também não consegue, é complicadíssimo um nutricionista no SUS. Então, geralmente, você tem que procurar um nutrólogo, você tem que procurar um biomédico, sabe? Não é um profissional qualquer. E aí tem algumas celebridades nessa área clínica da biomedicina, tem um conhecidíssimo do Sul, que é o Rita, né, Rogério Rita, e ele atende pela internet. Então, ele avalia os meninos pela internet, ele orienta as famílias pela internet, ele passa o diagnóstico pela internet, aí, de vez em quando, ele viaja, as famílias reúnem, contratam ele vem cá e dá um curso, dá uma formação. Já teve aqui em Belo Horizonte, inclusive, já teve uma briga, acho que foi na Uni, lá no Estoril, dele lá, que ele chegou a tentar desqualificar um especialista em autismo daqui de Belo Horizonte. Foi uma situação meio complicada. Mas são esses profissionais específicos. Como que a gente pode identificar? A gente tem que ir na internet e pesquisar os tratamentos. De onde que está? Onde que você acha isso? Eu quero falar sobre ozonoterapia. Você vai lá e pesquisa, aí a gente acha quem está lidando, quem que está informando, quem que está transmitindo isso. Não tem um fluxo normal para isso, a não ser você ir para a internet pesquisar. Ou chamar as famílias que fazem esse atendimento. Tem grupos em Belo Horizonte que discutem essa questão, que trouxeram o Rita, inclusive, para cá. Né? Temos uma médica aqui em Belo Horizonte que tem orientado alguns desses atendimentos também. A gente não conhece pessoalmente, né? Uma, inclusive, é mãe de autista e está orientando as famílias nesses atendimentos. E, assim, a gente pode ajudar nisso, a gente pode ajudar nesse filtro também. Né? A gente está à disposição enquanto controle social, né? A prioridade da gente é isso, ver o que não está funcionando, para poder tentar provocar a política para atender essas pessoas. Mas não tem um jeito fácil nisso, né? A gente vai ter que ir lá e checar quem está fazendo. Algumas pessoas a gente já conhece, né? Que são os mais conhecidos, né? Mas está se alastrando, né? Então, você vê grupos de várias regiões trazendo essas pessoas de fora, trazendo outros de fora, né? Famílias que moram no exterior, que mandam pelo correio medicações para outras famílias daqui. Então, é uma situação muito complicada, né? Graças às redes sociais, hoje, então, não tem distâncias, você fala com gente em qualquer lugar do mundo. E aí, essas pessoas que estão lá fora, né, elas encaminham. Se você pedir, você manda o dinheiro, elas mandam o produto para você numa caixinha fechadinha, ninguém sabe o que tem lá dentro. E a gente fica preocupado, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. O que a gente sabe que a gente vai ter uma situação muito complicada. Se a gente pegar uma violação de direito de um autista promovido por um pai, nós vamos fazer a denúncia. Né? Porque o nosso compromisso, prioritariamente, são com as pessoas com autismo.
Então, a gente já teve brigas de entidades nacionais por causa disso, entidades que estavam protegendo entidades e pais que estavam violando direitos dos autistas. Nós não vamos fazer isso, né? Eu acho que isso precisa ficar bem claro, né, para as pessoas que estão vendo. A gente está aqui torcendo para que todos os autistas tenham uma vida ótima, mas se a gente identificar alguma coisa errada, nós vamos denunciar, nós vamos chamar o Ministério Público para poder apurar a situação, né? Porque não cabe. A nossa prioridade é garantir que o autista possa fazer, até que os autistas possam chegar um dia, eles disserem, não, agora a gente não precisa mais de você, não, você já pode cuidar da sua vida, que agora a gente consegue se representar. Então, até lá, a gente vai estar colaborando, né, junto com os autistas que hoje podem, né, discutindo, e eu achei interessante, eu conheci ontem um de 17 anos, que ele disse que ele quer ser presidente do Brasil. Né? Então, ou seja, tudo bem, então vem para a luta com a gente, nós vamos começar a discutir isso daí, e você vem discutir política pública com a gente, dar sua contribuição, quem sabe os autistas não acham que você merece ser presidente do Brasil, e, né, nós temos aí quase 1 milhão de famílias aí, né, de pessoas com autismo, dá uma quantidade de voto bem bom, e talvez ele consiga ser realmente um presidente do Brasil. Então, vamos apostar nisso também, né, dar oportunidade para ele poder buscar o sonho dele. Então, essa é a questão. A gente fica preocupadíssimo e espera. Está à disposição para ajudar a fazer esse levantamento, ver o que a gente, né, a gente vai poder... A gente se coloca à disposição para participar, né, porque realmente a gente está muito preocupado. A gente vê coisas que não são legais, né? A gente vê autistas, como o Adriano comentou, tem casos de autistas no interior que são presos dentro de casa, né? Então, a gente não quer isso para ninguém. A gente quer que todo autista possa ser livre, né? Aliás, não só os autistas, todo mundo possa ser livre, né? E vamos lutar por isso. E aí eu vou encerrar minha fala e dizer que eu não posso demorar muito, não, que eu tenho que pegar o meu outro filho autista que está na escola, né? Então, se eu der um desaparecimento, vocês não assustem, não. Okay. É porque tem um horário na escola e ele não dá para deixar. E a Adriana vai junto comigo, então, porque ela também tem o Leon também para buscar, então a gente vai, né? Vocês não reparem, não, porque tudo bem. O horário está vencendo. Nós agradecemos também Obrigado. A sua participação, Maurício, muito importante nessa tarde hoje.